Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui mais uma vez, como toda quinta-feira, para responder as questões dos nossos amigos e seguidores e indicar bons vinhos para você. Tem uma seleção sensacional, hoje você vai adorar. Olha, se você está chegando agora, deixa o seu like, isso aí nos ajuda. E você também pode se inscrever. Se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Não é uma boa? E olha, compartilhe, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. Eu começo aqui com a pergunta do Márcio. O Márcio é lá de Niterói, me acompanha sempre, pediu que eu falasse a respeito dos super toscanos. Olha, Márcio, super toscanos é um nome que atribuem aos vinhos italianos da região da Toscana que fazem mescla com castas francesas, notadamente a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc, a Merlot, normalmente essas três. É considerado super toscano também um Sangiovese, mesmo em pureza, 100% Sangiovese, envelhecido em barricas de carvalho francês, em pequenas barricas, porque a região sempre teve o hábito de fazer o afinamento dos seus vinhos em botes grandes. Você está vendo aí, estou colocando para você. E os super toscanos começaram a usar as barricas francesas além das castas francesas. Então hoje pode ser super toscano um Sangiovese com alguma casta francesa, um Sangiovese 100% envelhecido em barrica francesa, pequena, de 330 litros, e pode ser também só as castas francesas na região da Toscana, envelhecido em barricas francesas. Essa história toda começou lá atrás, no final da década de 50, com um homem muito famoso que foi o Mario Intisa della Rocchetta. O Mario Intisa della Rocchetta é uma história interessante, muita gente não conhece, mas o Mario Intisa della Rocchetta, ele gostava muito de cavalos, de corridas de cavalo, e ele ficou amigo do Barão Felipe de Rothschild, que também era um apreciador das corridas de cavalo. E eles então, nessa amizade, conversa daqui e de lá, e uma vez o Mário confidenciou ao Felipe que ele teria vontade de plantar Cabernet na Toscana, o que ele achava, e trocar ideias. Muita gente diz que as primeiras mudas eram do Mouton Rothschild, o que não é verdade. Depois confirmei essa história com o seu neto. O que houve é que eles trocaram muitas cartas, porque no início a Cabernet deu trabalho lá e precisava de tempo, e eles então conversaram muito a respeito disso. Mas o que aconteceu é que o Mario Intisa della Rocchetta começou a fazer um vinho que hoje se chama Sassicaia, o grandíssimo, o primeiro super toscano, na verdade, e o Sassicaia, que no início era vendido até pelos Antinori, que era um primo dele, fez muito sucesso. Era um vinho que no início, durante uma década, foi consumido só pela família, em festas da família, não era um vinho colocado no mercado. Mas quando ele foi para o mercado, ele não podia ter DOC toscano, ele não podia se chamar um vinho da Toscana com castas francesas. E ele então era vendido como vinho da távola, que era uma qualificação muito simples. Acontece que fez tanto sucesso, especialmente nos Estados Unidos, e o vinho mais citado na época, década de 60, 70, era o Sassicaia, era um ícone, começou a custar caro pra caramba e começou a ficar meio uma coisa jocosa para a Itália ter um vinho, um dos vinhos mais importantes, ser um vinho da távola, né? Então acabaram corrigindo isso e criando a DOC Bolgheri por conta do Sassicaia.
E hoje tem vários, o Tignanello, o Ornellaia, tem vários grandes super toscanos. Hoje todo mundo faz um super toscano e é uma coisa muito interessante porque as castas francesas na Itália se dão muito bem. Caso também da Branca Chardonnay, um espetáculo. Quem já tomou um Gaia e Rei sabe o que é a expressão de um Chardonnay na Itália. Tá respondido, Márcio? O Michael me escreve agradecendo e tal, e me pergunta, eu tenho uma curiosidade, o que é o Nero di Seppia al mare, sendo que se tem espaguete, risoto, e qual é o provável vinho para uma possível harmonização? Bom, Michael, o Nero di Seppia al mare já é uma licença poética do chefe que escreveu o cardápio, porque o que se conhece é o Nero di Seppia. O que é Nero di Seppia? Seppia é a lula, e o Nero é aquela tinta que tem na lula. Hoje você pode até comprar essa tinta em separado, existe isso embalado nos bons mercados, para colocar no seu risoto ou na receita da massa e deixar a massa escura. Você compra também pronta a massa com Nero di Seppia, e ela tem a intensidade do sabor da lula, uma coisa bem marítima. E normalmente você deve harmonizar com um vinho branco de boa estrutura e com boa acidez. Tem vários brancos que vão bem com Nero di Seppia, dependendo muito até do seu gosto, se você gosta mais perfumado, mais denso ou com mais acidez. Qualquer branco com boa vivacidade vai ficar muito bom com o seu Nero di Seppia al mare, seja o risoto ou seja a sua massa, tá certo? Espero ter ajudado, Michael. O Daniel Moura me escreveu, obrigado por responder minha pergunta, tal, do Grignoli, não sei o que. Didu, poderia fazer uma série com uvas autóctones mais representativas de alguns países, tipo 2 tintas e 2 brancas? Poderia começar com a Itália, tomei um Cortese. Olha, o Daniel, uma bela sugestão. Eu prometo para você que vai para a lista e num próximo Dicas do Didu vou incluir, combinado? Obrigado por contribuir, hein? Bom, vamos às dicas dessa semana. Eu preparei algumas coisas muito legais para vocês. Olha, eu começo com a Premium Wines, com 2 dicas muito preciosas. Uma é o Fuoristrada Monte Bernardi, um espetáculo de um produtor biodinâmico da Toscana, um IGT 2014 que está sublime, fresco. Você toma, os vinhos biodinâmicos são muito sedutores porque eles não pesam, são vinhos mais delicados, com muita profundidade, com muita tipicidade. Esse Monte Bernardi eu fiquei encantado, custa R$ 191 na Premium Wines. Também na Premium Wines eu queria indicar para você o Casa da Passarela Abanico. Falo do Reserva 2018, uma delícia, custa R$ 269. Eu provei outro dia aí num encontro que a Premium fez com os produtores. Estava aí o enólogo, que é um show, e nós curtimos muito o vinho. É de vinhas velhas, aquelas vinhas que tem uma mescla grande de diversas castas, algumas que eles nem sabem o nome direito para identificar, tem que fazer estudo de DNA. Eu acho o máximo vinhas velhas, e esse Casa da Passarela é um belo exemplo. E olha, vinho que evolui muito. Se você quiser comprar mais algumas garrafas e guardar, vai se dar muito bem. Eu queria indicar na Delacroix 2 preciosidades. A primeira é um espumante de maçã. Você já ouviu falar? O espumante de maçã é um espetáculo muito comum na Normandia. Aqui a gente conhece muito pelas cidras muito simples. Agora estão fazendo algumas cidras interessantes no Brasil,
Mas a cidra tem muita qualidade na Europa, viu? E a Normandia é um desses casos. Esse aqui, especialmente, custa R$ 112, que eu acho uma belíssima compra, e é de um produtor famosíssimo, que é o Henrique Baudelet, lá da Normandia. Você vai adorar, um álcool bem baixinho, um frescor, uma delícia, e fica bom com os queijos. Você vai curtir, vai por mim. Queria indicar também na Delacroix um tinto lá do Languedoc, da uva Syrah, 100% Syrah, um espetáculo. Eu estou falando do Domaine Rambert, é o Pepe El Tinto 2021, está custando R$ 145. O Rambert é um show de produtor, ele esteve aqui no Brasil, numa das feiras naturebas, um cara excepcional, faz vinhos maravilhosos como o Travers de Massot, são vinhos encantadores, viu? Gosto demais desse produtor, e esse é um vinho dele mais simples, muito fresco, muito gostoso. Você vai adorar um Syrah que não é pesadão não, é bastante leve, feito com fermentação espontânea. Você vai adorar, custa R$ 145, Pepe El Tinto 2021. Na 20 eu tenho duas sugestões múltiplas para você. Quer ver que legal? Toda vez que eu venho aqui na 20 Vinhos, eu fico seduzido por essa linha da Laura Catena chamada La Posta. É muito legal porque ela tem uma variedade enorme, né? Você tem brancos, tem rosés, você tem os tintos. E uma coisa muito interessante é que esses vinhos são vinhos de terroir específicos. A Laura Catena, com seu conhecimento da região e a sua expertise nessas castas, especialmente o Malbec, ela foi atrás de terroirs específicos, como é o caso desse Fazio aqui. Tem várias alternativas. O Fazio é um show. Esse Domenico Fazio tinha uma parcela especialista de vinhas e ela então arrenda e vinifica com a competência dos Catena, gente. Que tal? Não é uma boa dica? Então é isso aí, aproveite. Não é uma boa? Essa linha de vinhos da Laura Catena é um show, viu? Ela é uma pessoa fenomenal, incansável, puxa, muito bacana. E olha, e tem também na mesma 20, na divisão Natural 20, e quem vai explicar essas dicas é o próprio curador dessa linha, que é o Ramatiz. Queria ter um filho assim, viu? Dá uma olhada. Ramatiz, me conta um pouquinho mais desse Tomenello, que é um vinhaço, não? Estruturadão, encorpadão. Está aí na faixa dos R$ 300, 308. Me conta um pouco dele, hein? É um vinho chileno com alma italiana. Ele é a parceria do Nicola Massa com a Elena Pantaleone, também proprietária do La Estopa, lá em Emília-Romana. Aqui eles estão em Cauquenes, é uma propriedade que tem as uvas próprias. No Tomenello, no caso, a gente está falando de Merlot 70%, com 30% Cabernet, maceração de 20 dias e depois um estágio em barricas usadas de 300 litros. Um vinho de corpo, mas ele também tem volume e ele é bem macio no palato. A Merlot já traz essa sensação de sedosidade no palato, né? É um vinho muito interessante para quem gosta de alma italiana, ele corresponde muito bem. Maravilha, Saúde. Valeu, obrigado. Na Mistral eu quero indicar para vocês uma seleção de vinhos orgânicos argentinos. Eu adoro essa linha que eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada que bacana. Um espetáculo toda vez que eu venho na Mistral, a variedade de coisas que eles têm e coisas excepcionais. Essa linha Padrilhos, por exemplo, do Ernesto Catena. Vocês sabem que o Ernesto Catena, um dos filhos do Nicolás Catena, tem essa sua produção do Tikal,
e ele faz uns vinhos especialíssimos, né? Todos de fermentação espontânea, são vinhedos orgânicos. Ele é um cara todo ligado em natureza, e esse Padrilhos Malbec é de um frescor muito poucas vezes visto, uma coisa excepcional que vale muito a pena, viu? É um dos vinhos que eu recomendo, essa linha Padrilhos. Tem o rosado também, e você vai se dar muito bem, e vai conhecer essa linha dos Catena, que deitam e rolam, né, gente? É o caso do Amorio também, o Tikal Amorio, que vale muito a pena você experimentar. Um vinho excepcional que você tem lá da Pará Altamira, e é um blend de Malbecs, né? São várias parcelas de Malbec numa assemblagem. Muito bacana o trabalho do Hernan. E olha que bom gosto esses rótulos, né? São muito sedutores. É o caso também do Tarouan. Tarouan é um Malbec especialíssimo dele, que você tem vinhedos de altitude, e são vinhas selecionadas, né? Vale muito a pena você experimentar todo o talento dele nesse Malbec de Mendoza, com o talento do meu querido amigo Ernesto Catena. Aproveite, gente, aproveite que a Mistral tem uma variedade inigualável. Gostaram ou não? Nada mal, né, gente? E olha, para terminar, eu quero indicar um vinho lá da La Pastina, do Raul Pérez. O Raul Pérez esteve aí outro dia fazendo palestra lá na BS, foi um show, um cara fenomenal, adorei estar com ele. E ele tem uma série de vinhos muito interessantes, e eu quero indicar um especial que está na La Pastina, chama-se Venta La Vega Adaras Ruela 2018, R$152, um vinho maravilhoso de Castilha-La Mancha, 100% Garnacha, um espetáculo de vinho de fermentação espontânea, de cultivo orgânico. Ele é um craque, um cara que prioriza a coisa de engarrafar a paisagem de verdade. Espero que você goste. Olha, a seleção hoje estava primorosa, hein, gente? Gostaram ou não? Então é isso. A semana que vem tem mais, e eu espero que você beba com moderação, né? E se beber, não dirija, não faça isso. Minha dica é sempre uma taça por refeição. Vai por mim, esse é o consumo correto, social e saudável. Vai fazer bem para a sua digestão, bem para o seu coração, bem para a sua mente. A saúde toda agradece, tá certo? Saúde!